Olá, essa aqui é a aula 4 do módulo 2, onde eu vou falar sobre os vinhos fortificados. Bom, falando um pouco sobre os vinhos fortificados, existem pelo menos dois muito famosos, um que é o vinho do Porto, talvez o mais conhecido, e um outro chamado Jerez, é um vinho bastante famoso também, muito menos consumido do que o vinho do Porto. O vinho do Porto é um vinho produzido lá em Portugal, na região do Douro, uma região linda, maravilhosa, talvez a região mais bonita do mundo, onde se vê todos os vinhedos, mas é a região também mais difícil do mundo para se trabalhar. A colheita da uva nessa região é feita 100% manual, não existe a menor possibilidade de fazer uma colheita mecanizada em função do estilo, em função dos vinhedos serem pequenos e muito íngremes assim. Uma vez colhidas as uvas, são 5 uvas para se produzir o vinho do Porto: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão e Tinta Francesa. As uvas chegam na vinícola e, diferente da produção de um vinho tinto normal, todas as uvas tintas são misturadas nessa espécie de tanque de concreto aberto, revestido por granito, chamado de lagar. As uvas são misturadas aí e as pessoas entram, os homens entram dentro desse lagar, desse tanque, para pisar nas uvas. Ainda hoje na região do Douro, lá em Portugal, o vinho se faz dessa forma, as uvas são pisadas, porque a gente, com a nossa força, a força da perna, a gente não tem a força suficiente para quebrar, para amassar a semente da uva, da onde sairia muito amargor. Nesse momento já vai tendo início a fermentação, a levedura já começa a trabalhar o açúcar dessa uva muito lentamente e até começar realmente a fermentar praticamente todo esse mosto, todo esse suco da uva. Num determinado momento, o produtor vai e adiciona, fortifica essa fermentação com álcool, com aguardente vínica. A aguardente vínica é um destilado à base de vinho, com teor alcoólico bastante elevado, por volta dos 70% a 80% de álcool. Adicionando nesse tanque grande de fermentação, no final das contas a fermentação vai interromper, vai parar, a levedura vai parar de comer o açúcar e o teor alcoólico dispara para próximo dos 20%. O teor alcoólico do vinho do Porto varia de 19% a 21%. Uma vez que foi feita a fortificação, o vinho depois vai para o tanque de aço inox para ser limpo, filtrado e tudo mais, e vai se fazer o assemblage dos diferentes estilos. Existem vários estilos de vinho do Porto, aqueles mais comuns, mais fáceis de se encontrar no mercado, um chamado Ruby e o outro chamado Tawny. A diferença dos dois: o Ruby envelhece em grande barrica de carvalho entre 1 a 3 anos e o Tawny envelhece de 3 a 5 anos. Depois existe uma outra categoria do mesmo Tawny com a menção de idade. Então o Tawny ele pode envelhecer muito tempo em grandes barricas de carvalho, o produtor português chama isso de pipa, as grandes pipas de carvalho muito antigas, muito velhas. Os portos Tawny, classificados como Tawny, podem variar de 10, 20, 30 ou 40 anos de envelhecimento em barrica. Isso vai estar escrito no rótulo quando você encontrar um vinho do Porto Tawny 10 anos, você pode ter certeza que esse vinho é bastante envelhecido. Esse tempo todo de envelhecimento na madeira vai fazer com que a cor do vinho vai ficando cada vez mais clara, mais delicada. Imagina a variação de cor que tem de um 10 anos para um 40 anos. O 40 anos é bem claro, um vermelho bem delicado, o português chama de aloirado, de tão clarinho que ele é. E a complexidade aromática é sensacional. Então vale a pena provar esses vinhos do Porto diferentes. Talvez o estilo mais famoso do vinho do Porto é aquele chamado Vintage, que tem o ano de produção. Um outro estilo famoso também é o LBV, que é a safra engarrafada mais tarde. Late Bottled Vintage, a safra engarrafada mais tarde. Para falar deles dois, tem que pensar do tempo de envelhecimento em madeira, de grande envelhecimento em madeira. Falando um pouco do vinho do Porto Vintage, o mais importante de todos eles, o Porto Vintage ele é envelhecido 2 anos em pipa, naquelas grandes barricas de carvalho, o produtor envelhece só 2 anos e é logo engarrafado. A diferença aqui é que a garrafa do Porto Vintage, a garrafa é de vidro negro, preto, escuro, para preservar a cor durante esse longo período de envelhecimento que o Porto Vintage pode sofrer na garrafa. Ele suporta o envelhecimento de 50, 60, 70 anos até. Recente viagem a Portugal, eu acabei participando de uma degustação maravilhosa, onde foi servido um Porto da safra 1900. A diferença do Vintage para esse é que quando chega no mercado, o LBV já está prontíssimo para beber e é uma delícia, já que o Porto Vintage precisa envelhecer pelo menos 10 anos em garrafa para ele começar a ficar mais gostoso. Outro vinho fortificado muito famoso é chamado de Jerez. Esse é feito na Espanha, lá ao sul da Espanha, numa cidade chamada Jerez de la Frontera.
O Jerez existem vários estilos, existe um estilo chamado fino, que é bebido como aperitivo, bem gelado. Existem pelo menos duas marcas muito famosas no mercado. Esse a gente bebe de aperitivo, bem gelado, e é um vinho extremamente seco. A uva utilizada para se fazer o Jerez, ela se chama Palomino, Palomino fino, dá origem especificamente a esse vinho de aperitivo, mais delicado, mais leve, que na degustação ele tem até um toque levemente salgado. É uma delícia realmente de aperitivo, acompanhando com aquelas amêndoas salgadinhas, fica uma delícia para começar uma noitada. Outro tipo de Jerez que a gente encontra com facilidade, está escrito muito grande no rótulo, chamado de Manzanilla. Manzanilla. Esse é feito numa cidadezinha ao lado de Jerez de la Frontera, chamada Sanlúcar de Barrameda. Vamos dizer que esse é o fino feito em Sanlúcar de Barrameda. São duas cidadezinhas bem próximas que fazem estilos bem parecidos de vinho. A característica principal do Jerez é ser um vinho bastante oxidado. Ele é produzido numa barrica de carvalho, que ela não é 100% preenchida. A superfície do vinho é recoberta por uma fina camada que o produtor chama de velo de flor, é uma camada de bactérias que vão proteger o vinho de um exagero de oxidação. O sistema de produção do Jerez se chama soleira. Então a safra nova, vamos imaginar uma pirâmide de barricas, onde a gente tem uma barrica, duas barricas e três barricas. Esse sistema é chamado soleira. A safra nova entra na barrica lá de cima. Então, o vinho que está lá dentro passa para as barricas de segundo ano que estão embaixo. O vinho da barrica de segundo ano passa para a barrica de terceiro ano, que está mais embaixo ainda. Então, com isso, a cada ano eles conseguem manter a mesma característica de aroma e de sabor no Jerez fino. Aqui no Jerez a gente tem um vinho também bastante doce, que é o chamado de Pedro Ximénez. Esse, na verdade, é o nome da uva. Essa uva é colhida e é desidratada, então ela perde um pouco de líquido e concentra mais os açúcares, e vai ser feita uma fermentação exatamente com essa quantidade de açúcar mais elevada. A grande diferença desse vinho, o Pedro Ximénez, para o fino é a doçura. O Pedro Ximénez é exageradamente doce, maravilhosamente doce também. Pode ser servido no final de uma refeição acompanhando queijos, acompanhando chocolate, que fica um casamento dos deuses assim. Ou ele pode mesmo substituir a sobremesa, já que ele tem uma quantidade de açúcar muito elevada. É um vinho que quando você serve na taça, você já vê toda a estrutura dele, porque ele é denso, é mais untuoso, mais gordo, mais encorpado, e a degustação é fantástica. A cor que ele apresenta também é muito bonita. Eu falo brincando às vezes que parece até óleo de carro, óleo de motor, aquele marrom bastante escuro. É um vinho sensacional, muito adocicado. Então, só para você lembrar, Jerez fino é um vinho de aperitivo muito seco e muito salgadinho, vamos dizer assim, e o Pedro Ximénez é um vinho feito com a uva desidratada, bem adocicado, bem doce para o final da refeição. Muito bem, finalizamos aqui o módulo 2, falando sobre os processos de vinificação. No próximo módulo eu vou falar sobre os estilos de vinho, o envelhecimento, o armazenamento de vinho, vou falar sobre as garrafas e sobre os rótulos. Espero você lá!